Bom dia. Como é que eu faço? Vou pedir para o Rafa. Obrigado. Ô Rafa. Vamos orar então, pessoal, para iniciar nosso estudo, tá certo? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, muito obrigado por nos trazer à tua casa. Te pedimos que nesse momento tu sejas conosco, que teu Santo Espírito nos dê teu discernimento, que possamos entender a tua palavra, entender os teus desígnios para a nossa vida. Ser conosco, nos protege, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, essa é a terceira lição da sequência de estudos. Alguém sabe como é que trava esse microfone aqui, que ele está girando? Enfim, tem vida própria. Primeira lição foi sobre argumentos racionais para a existência de Deus. A segunda lição, semana passada, com o irmão Nelson, foi sobre a autoridade das Escrituras. E, continuando hoje, nós vamos ter uma série de 2 lições sobre os atributos de Deus. Então, a lição de um nível mais fácil, né? Para os irmãos mais antigos eu pego até uma certa paciência. Nada com lidar com um profissional, né? Obrigado. Porque vai ser aquela lição base onde nós vamos tentar entender um pouco melhor o nosso Criador. É claro que, tratando-se do nosso Deus, nós não conseguimos colocar Deus numa lousa e examiná-lo com a profundidade que não nos cabe fazer, né? Então, o que nós teremos aqui de visão daqueles que são os atributos, daquelas características do nosso Deus, que o caracteriza como único, nós já vimos desde a primeira lição que é muito fácil identificar que o Deus das Escrituras é o Criador, de fato, do universo, é o Criador da vida. Ele deixou a assinatura. Eu não vi lá escrito Deus elefante escrito lá, não dá, está escrito Yahvé no nosso DNA, né? E conforme nós nos aprofundamos nesse estudo e entendemos algumas características do nosso Deus, fica ainda mais fácil entender isso. Então, para quem não viu a revistinha, não tem, essa lição tá dividida, a aula de hoje, na classificação dos das 2 classificações de atributos que existem de Deus. E nós vamos entrar num desses níveis que são os atributos comunicáveis. Claro que existem muitos atributos. Eu ouvi uma vez de um amigo que a perfeição é um dos muitos atributos de Deus. A perfeição plena, né? Que a perfeição é um dos muitos atributos de Deus. Então, assim, a lição classificou aqui 5 deles, para que a gente possa ter, dentro de um tempo didático, poder analisar alguns, mas não se limita a isso, né, possivelmente. São esses atributos: a unidade divina, a infinitude divina, a imutabilidade divina, a autoexistência divina e, por fim, onipresença, onipotência e onisciência divina. Então, falando sobre os 2 tipos de atributos, o que a lição classifica é que atributos são características. Então, se nós fôssemos ver, por exemplo, eu sei que não é uma comparação muito justa, né? Deus com algodão, mas assim, se fosse, por exemplo, analisar os atributos, as características do algodão, então a gente pode dizer que é um material da cor branca, que é macio, né? Que tem uma baixa densidade, é inflamável, em certas ocasiões é fácil de ser dividido. São características de algo que a gente está vendo. Quando lidamos com as características de Deus, a gente chama de atributos divinos. E é aquilo que Ele tem revelado a nós, a seu próprio respeito. Como nós já discutimos várias vezes em outras ocasiões, nós lidamos com um Deus o qual, pelas nossas limitações, pela nossa imperfeição, pelo nosso pecado, nós não temos como chegar a Deus. Então, Ele fez o caminho oposto e Ele que se revela a nós. Nós estudamos na primeira lição as 2 grandes revelações, né? Os 2 grandes testamentos, 2 grandes livros que Ele deixa para nós.
a criação e as Escrituras. Então, através dessa revelação, ele revela algumas de suas características, ele revela alguns de seus atributos e como eles são. E nós vamos ver que, ao se deparar com esses atributos, nós automaticamente somos jogados numa postura de admiração e de adoração a ele. Esses atributos... Deixa eu girar aqui o celular rapidinho. Pronto, agora. Consegui um celular emprestado, que o meu arriou a bateria. Tá até pegando... Eu só vou usar o de Miguelzinho agora, porque ele está pegando melhor que o meu. Então, esses atributos são classificados, são divididos em atributos, pela lição, né? Em atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são a parte 1 da lição, é o que a gente vai ver hoje. Os atributos comunicáveis serão aqueles que nós vamos ver na próxima aula. Então, são 2 aulas sobre atributos divinos. E os atributos incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus. A autoexistência, ele não depende de nada, de ninguém para existir. A infinitude, a imutabilidade. A gente muda com o tempo. Mas a gente muda tanto fisicamente quanto pessoalmente, a gente muda, né? Mas Deus não, ele não muda. Já os atributos comunicáveis são aqueles que a gente pode encontrar impresso na criação dele, especificamente nas criaturas inteligentes classificadas no nosso material como homens e anjos. Então, aqueles atributos de Deus que a gente encontra na criação são sabedoria, às vezes falta, no nosso caso, falta dela, né? Amor. São coisas que dá para a gente comunicar, são coisas que dá para a gente ver em nós. O que a gente vai se aprofundar hoje não são nesses comunicáveis, são nos incomunicáveis, tá certo? Então, como já classifiquei, são 5 que a gente vai ver hoje. O primeiro dos atributos incomunicáveis, a primeira das características do nosso Deus é a unidade divina. Então, ao contrário da vastidão de religiões que existe hoje ainda, mas que existia principalmente no tempo da escritura do Antigo Testamento, eram praticamente todas politeístas, né? Existia a proposta do judaísmo de um único Deus, do monoteísmo, de um Deus criador de todas as coisas. E como Moisés viveu no Egito, e o Egito viu o que aconteceu lá, pelo Deus verdadeiro, né? Existia um faraó que se converteu, inclusive, ao monoteísmo e acham que foi ao nosso Deus, chamado Akhenaton. Só que os sacerdotes conspiraram e, vejam, mataram o faraó, porque isso não ia ser aceito no Egito. Então, matar o faraó para eles é como matar um Deus, né? Uma coisa desse tipo. Então, mas existia uma voz contra a correnteza de que existia um Deus criador e esse povo, o povo de Israel, tinha a missão de levar essa mensagem para o mundo. Claro que nós sabemos que com o tempo eles próprios mataram os profetas, eles próprios mataram o Criador, mas assim, essa missão meio que passou para a igreja, né? De levar esse comunicado. Então essa crença de que há um Deus, que é um Deus único, nós vamos ver naquela passagem que veja, a revista colocou o trecho que a gente vinha citando e que na apresentação do nosso irmãozinho Benjamin, que está ali, foi lida, né? Como é que chama? Jesuicidência, né? Que é o texto áureo das Escrituras para os judeus. Nós temos João 3,16, para os judeus é Deuteronômio 6,4, né? Que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico, esse texto é muito conhecido, aquilo que eu falei, que eu até falei para um amigo meu judeu, ele falou: não fala isso não. Então, eu não sei se tem algum judeu nos ouvindo à distância, minha intenção não é ofender nenhum judeu, né? Mas veja, é o famoso Shema. Shema, Israel,
Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Esse Eloheinu, Elohim, vai ver aqui, quer dizer Deus. Eloheinu é nosso Deus. Errad quer dizer um só, único. Um só e único, Errad, um só. Então, esse único Senhor dá a ideia de unicidade, de unidade do nosso Deus. E esse conceito monoteísta passou a nós através do cristianismo, né? Veio do judaísmo, passou pelo cristianismo, chegou até nós. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, para nós há um só Deus. Então, é muito claro para a gente que há um só Deus. Isso é importante antes de entrar no que eu vou entrar aqui, tá? Na questão da pluralidade da palavra. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. No entanto, o estudo do nosso Deus não é algo tão, como eu falei, a gente não consegue colocá-lo numa lousa e dissecá-lo, não dá para fazer isso, né? Quem somos nós para fazer isso? Não dá para a gente estudar ele em toda a sua plenitude, a gente só consegue estudar aqueles atributos que ele revela. Então, a gente vai ver que, principalmente no Antigo Testamento, a palavra original para indicar Deus, chama de deidade aqui na revista, mas Deus, é a palavra Elohim, é a principal palavra, é usada mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Elohim, que os judeus, quando falam, gostam de dizer assim, o Eterno, eles traduzem para o Eterno, porque eles não podem falar Adonai, Yahvé, o sacerdote fala uma vez a cada 7 anos, o judeu não pode falar, é muito sagrado, eles levam muito a sério isso, né? Os irmãos sabem que é uma coisa que é levada tão a sério, quando eles tinham um templo, por exemplo, que o sumo sacerdote entrava ali uma vez ao altar, o Santo dos Santos, onde ficava a arca, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E ele tinha que se purificar antes de entrar. E ele entrava com uma fita, como é que chama? Não era bem uma corda, era um pano amarrado na barriga. Um pano amarrado na barriga, para caso ele entrasse. Fecha aqui, por favor. Pois é. É o contrário, Vinha. Primeiro aqui tem a trava. Tá bom. Obrigado, pessoal. Pois é, tá vendo só? Então, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, ele entrava com um pano amarrado na cintura, uma corda até fora, que caso ele não tivesse purificado, ele iria morrer lá dentro. E ninguém podia entrar, que quem entrasse ia morrer, então iam puxar ele com a corda para fora, entendeu? Então, é algo que eles levam muito a sério. E tinham razões para isso, ordens vindas do próprio Deus, né? Então, essa palavra Elohim, onde eu quero chegar, aqui está falando sobre a unidade de Deus, a unicidade dele. É uma palavra que, nesse Antigo Testamento, também pode ser usada no hebraico para indicar... Ela é como se ela estivesse no plural. Ela também pode ser usada para indicar deuses. Claro, deuses com D minúsculo, né? Então, é uma palavra plural. E quando a gente vê lá atrás, a primeira citação dessa palavra é no Gênesis 1:1. Lá, quando a gente vê, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, a gente leu aqui, a primeira aula é Bereshit, quer dizer, no princípio, no começo de tudo. Bará, trouxe a existência a partir do nada. Elohim, né? Então, Deus. Etzah Sashanai, Etzah Eretz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala lá no Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus é Elohim que está escrito lá. E Elohim é uma palavra plural. A gente está falando de um, mas é uma palavra plural. Como é que funciona isso? Quando Deus lá na frente fala que vai criar o homem, né? Façamos o homem, que aí é Asa, Adam. Asa em vez de Bará, que é trazer a existência a partir do nada, Asa é façamos a partir de algo. No caso, ele trouxe a partir do barro, não foi? Então já existia, ele formou, formar algo a partir de material já existente. Então, Asa, Adam, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, está no plural, não está eu vou fazer conforme a minha imagem, a minha semelhança, façamos
forma nossa. Então, tudo já apontava para um posterior entendimento de um Deus trino. E nesse aspecto, eu discordo da lição, porque a lição fala que, nesse aspecto da unidade divina, que é um atributo exclusivo de Deus. Mas, de certa forma, eu posso estar errado, tá? Estou discordando aqui para você poder discutir comigo. Nós somos trinos. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, não que nós sejamos deuses, mas nós somos corpo, espírito e alma vivendo numa mesma unidade. Existem estudos sobre o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, etc. Uns atribuem, por exemplo, o espírito à consciência humana, aqui física, a consciência ao software rodando do nosso corpo aqui, a nossa consciência, e a alma a esse espelho dentro do mundo espiritual. Ao espelho humano dentro do mundo espiritual. Porque, como nós já vimos, toda a criação ele fez trina, não foi só o homem, né? O mundo, o cosmos que existe o mundo físico, o espiritual e o celestial, né, meu irmão? E tudo ele fez trina. Passado, presente e futuro, próton, elétron, nêutron. Então, assim, tudo ele foi fazendo trino. Então, a gente também tem uma existência trina, uma certa característica que é do Deus, mas ele imprimiu em nós essa característica. Talvez esse atributo incomunicável fique num campo de discussão, aí se é algo realmente exclusivo ou não, né? Mas, em termos também de unidade, a gente sabe que cada pessoa é única. Mesmo que sejam irmãos gêmeos, cada pessoa é única. Cada um vai ter seu corpo espiritual, não é assim que funciona? Então, eu aqui nesse ponto, eu acho que a gente poderia discutir se realmente a lição aponta para isso ou não. E daí, eu vou até... Tem outro microfone aqui, tem 2 microfones. Eu vou pedir que vocês fiquem alternando comigo. Pode ser... Deixa um lá com o Reinaldo, com o Marani. Tem outro aqui também. E outro fica com você. Quer ler o texto bíblico? Que é para fazer alternância. A gente vai ter várias leituras ao longo da aula. Eu vou pedir que alguém fique lendo também. Correr. Tem mais aqui. Vai ficar com o irmão, eu agradeço os irmãos pegar esse microfone, tá? Vocês peguem também. Bia quer levar o microfone para alguém. Bia quer ajudar. Alô? Bia. Então, nós já entendemos que existe uma unidade que ela é manifesta de forma trina. É possível a nós entendermos plenamente isso? Não. A gente está avançando um pouco agora nesse conhecimento. A gente sempre entendeu que dentro da química e da física, porque a química estuda a matéria em si, a criação, e a física, de certa forma também, mas que somente um corpo pode ocupar lugar no espaço. Então, você não imagina 2 corpos no mesmo lugar, né? Um ou outro. Mas hoje, através da física quântica, você já consegue entender que no mundo subatômico, algumas partículas ocupam mais de um lugar no espaço. Elas estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eles pegam uma partícula subatômica aqui, energizam ela aqui e vê que a outra é energizada aqui também. Eles movimentam essa aqui e vê que a outra é movimentada também, outra que não tem nada a ver, está em outro local do espaço-tempo. É como se fosse a mesma partícula em locais diferentes, que você energiza um, a outra energiza junto, você movimenta um, outro movimenta junto. Então, hoje, através da física quântica, ele começa a entender um pouco como é que pode um mesmo corpo estar em mais de um lugar no espaço. E talvez em mais de um lugar do espaço-tempo. Já que, pela teoria da relatividade, a malha de matéria, tempo e espaço tem relação com a outra. Mas aí já foge um pouco aqui do assunto. Mas eu não quero chegar aqui. Esse entendimento de um Deus trino fica mais fácil de entender quando nós vemos a nossa natureza trina também. Está muito confuso? Não. Tá, que bom. Tudo bem. Então, aí surgem algumas perguntas, né, que eu mesmo já fiz quando era mais jovem. Eu perturbava muito ela. Eu me converti, eu tudo perguntava para ela, né? Então, coitada. Pegou muito em bomba comigo. Eu só fazia pergunta que como é que você responde isso? Eu nem sei o que não, mas não era na maldade. O Espírito Santo ajudava ela. Porque não era na maldade, eu tinha dúvida. Por exemplo, já me perguntaram várias vezes, inclusive o irmão crente já me perguntou há muito tempo atrás, não é aqui da PIB, não.
Olha, se Deus, a gente sabe, você está falando do universo, coisa e tal, todo esse universo que é infinito, a gente sabe que o universo não é infinito, ele tem fim, tá? Porque ele está em movimento, mas esse assunto para outro dia. Tem esse universo e coisa e tal, tudo que a gente conhece, tudo que se conhece, o Deus criou o universo. Tanto é que Yahvé é o Deus criador do universo. Então, deve existir outro universo, outro Deus que criou aquele universo, fora de tudo que existe, fora de tudo que a gente conhece. Não é? Não. Como não? Não, você acredita em Deus, sim. A palavra são a revelação do nosso Deus, sim. O que é que diz a palavra sobre isso, então? Vamos ver na Bíblia o que é que Deus fala sobre o assunto? Então, eu vou pedir brevemente que alguns irmãos abram aí. Vamos pegar só Isaías, dá para pegar a escritura inteira. Isaías, ele sai metralhando assim, ó, em sequência. Sim. Então, vou pedir, por favor, quem está com o primeiro microfone aqui? Pronto, a mãe de Mona. Aqui, Isaías 43, 10. Em seguida, Isaías 44, 6 e 8. Reinaldo está com o microfone lá? Isaías 45, 5 e 18. Vamos parar nesses aí. Porque acho que vai ter muito verso já. Muito verso. Quando quiser, pode começar, tá, irmão? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Bastava esse verso, né? Mas veja que essa pergunta é tão persistente que ele faz questão de responder várias vezes. Então, pega o próximo, por favor. Isaías 44, 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos ouvir, não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Muito bem. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Ele ainda reforça aqui que não há outro Deus além de mim. Há outro Deus além de mim? Não. Então não há outros universos com outros deuses, seja lá o que for. Se tiver outros universos, beleza, o Deus é o mesmo, tá? E não há outra rocha que eu conheça. Interessante que o rocha, eu não peguei o original do hebraico aí, mas o rocha está marcado maiúsculo. Ele já anuncia, ele já vem anunciando a rocha, a pedra de esquina, a grande rocha, né? Que é Jesus. E o próprio nome Jesus, que é assunto para a aula 5, quer dizer, Yahvé, Joshua. Yahvé, o Senhor, Criador do Universo. Joshua, Salvador, salvação. Ou seja, o nome Jesus, Yeshua, quer dizer, o próprio Deus, Criador do Universo, é o Salvador. Ele próprio veio, se fez homem para nos salvar. E aí há a rocha, que ele fala lá para Pedro, eu sou a rocha. Vem desse, Pedrinha, a gente vai ver isso na aula sobre catolicismo. Eu sou a rocha, e sobre esta igreja, falando de si, Jesus fala, edificarei a igreja. Né? Não falando de Pedro, falando de si. Então, ele ainda mostra aqui, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Pode pegar, por favor, Reinaldo, que está com esse verso? Isso, Isaías 45, 5 e 18. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Muito bem, olha só, eu sou o Senhor e não há outro.
reforça, eu sou o Senhor e não há outro. Então, essa unidade divina que nós estamos estudando não é só a unidade trina, como a unicidade. Não, ele é único, não há outro. Certo? Próximo atributo. A infinitude divina. Diz assim lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, a infinitude, ela está diretamente ligada com todos os outros atributos de Deus, porque todos eles vão ao, se poderia chamar de um grau infinito. Eu até diria que, dentre algumas discussões filosóficas, a palavra infinito para Deus é equivocada, porque ele é mais que infinito. Mas eu creio que, em termos didáticos, falar infinito, no sentido de não ter limites, nada o prende, fica viável, né? Então, para não entrar muito em discussão, o que é que se quer dizer com infinito, com infinitude? O que a revista traz é que é a capacidade de Deus de estar livre de qualquer limitação. E ele não está limitado, como a gente já viu outras vezes, né? A tempo, matéria e espaço. A gente já viu aqui que ele criou o tempo, a matéria e o espaço. Antes do Bereshit, aquele Bereshit, Bara Elohim, antes do Gênesis 1:1, não existia tempo, não existia matéria, não existia espaço. Isso significa que as leis físicas da natureza não existiam. Não existia gravidade, não existia constante gravitacional, não existiam constantes subatômicas, não existia nada. Certo? Então, tudo isso foi criado. Então, ele não se limita a isso. É como se ele tivesse... Nós estamos dentro da limitação do tempo. O tempo, para nós, ele transcorre continuamente. Claro que a nossa percepção do tempo muda. A gente, às vezes, está passando muito rápido, às vezes, está passando muito devagar. Mas ele está passando continuamente. A gente está dentro dessa limitação. Deus está fora dessa limitação. Ele está agora passado, está agora no presente, agora no futuro. Ele está vendo de fora. É por isso que nós temos nosso livre-arbítrio e, ainda assim, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, Deus não está preso a nenhum tipo de limitação, seja de tempo, seja de matéria, seja de espaço. Um outro atributo é a imutabilidade divina. O fato do nosso Deus não mudar. Conforme diz lá em Tiago, eu gosto muito dessa primeira parte do verso, eu gosto muito também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, ele não muda. E essa discussão sobre a imutabilidade de Deus é importante se aprofundar só um pouco, porque existem questionamentos que são feitos, questionamentos são lógicos, mas são feitos porque muitas vezes quem não leu a Bíblia faz umas perguntinhas que, biblicamente falando, não faz muito sentido. Então, eu vou pedir agora novamente aí, olha só, 4 versos para a gente entender sobre a imutabilidade, tá? Pode ser. Deixa eu ir no microfone já. 1, 2, 3, tem um quarto aqui. Se algum dos irmãos puder pegar esse quarto microfone aí. 4, 20. São 3 microfones? Então... Vamos lá, aqui, por favor, pega Romanos, tá certo? 4, 20 e 21. Quem está com outro microfone ali atrás, por favor, pega Isaías 46, 10. Reinaldo pega 2 Coríntios 1, 20. E alguém pode ver depois Malaquias 3, 6. Pronto, aqui eu leio Malaquias 3, 6. Então, Deus não muda em poder. Por favor, leia Romanos 4, 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, ele não muda em poder, certo? E não muda em propósitos e planos. Por favor, irmão. Isaías 46, 10. Não está saindo, não. Acho que desligou.
que desde o princípio anunciou o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E isso é muito interessante para ver que Isaías 46:10. A gente usa também para mostrar que Deus usa profecias para mostrar que Ele é Deus. Ele mostra o plano antes de acontecer, como é que as coisas vão suceder e faz com que aquilo aconteça daquela maneira, né? Então, ele não muda em propósitos e planos. Por favor, Reinaldo, 2 Coríntios 1:20. Deus não muda em promessas. Acho que não. Foi. É que esse aí está meio chiado mesmo, esse microfone. Tem uma mais atrás aí, tem um pertinho dele. Pronto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Não muda em promessas. Deus não muda em seus atributos. Malaquias 3:6. Você lê, irmã? 3:6, né? Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Deus não muda em seus atributos. Esse é Malaquias. Malaquias. Quem tiver já com ele marcado, pode ler. Se conseguir achar, errei. Também Malaquias 3:6, estava lendo. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Muito bem. Agora, depois de ler todas essas passagens mostrando a imutabilidade divina, algumas pessoas chegam e mostram isso aqui, ó. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E eu vou ver esse arrependeu-se o Senhor algumas vezes no Antigo Testamento. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que Deus mudou de opinião? Eu me perguntava, arrependeu-se, peraí, se a decisão dele era perfeita, como é que ele se arrependeu? Como é que a gente explica isso? Na verdade, a explicação é simples. Tem duas explicações para essa questão de o Senhor se arrependeu, Deus se arrependeu, né, que a gente vai ver na Bíblia. Primeiro, ele, Deus, que é o autor, né, ele, para conseguir exprimir algumas coisas para nós, ele usa características humanas, atributos humanos, para que a gente entenda a mudança que ele fez ali. Mudança de ação, mudança de reação, não mudança do plano ou do propósito. Então, assim como ele fala, por exemplo, existe nosso entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Pai é uma palavra usada para que nós possamos entender de um jeito mais próximo a relação, mas não é que ele seja de fato pai, filho, é muito mais profundo que isso. Deus não se limita a ser um pai, não sei se vocês não conseguem entender. É uma palavra para que a gente entenda dentro da nossa semântica. Ele é muito mais que isso. Ainda que uma mãe viesse a seu filho esquecer, eu não haveria de me esquecer de ti. Para que a gente entenda, olha, pode uma mãe se esquecer de um filho, ainda que isso viesse a acontecer, para que você entenda, eu não haveria de me esquecer de ti. Então ele usa palavras de uma semântica humana para que a gente possa entender. Não é que de fato exista um arrependimento com um arrependimento humano, que eita, eu errei, me arrependi. Não se trata disso. Se trata de uma mudança no curso das ações. Não significa que ele se arrependeu de alguma falha. Por exemplo, Sansão. Sansão nasceu com um propósito de Deus para Israel. Sansão nasceu com um propósito, não sei se a palavra exata é essa, me perdoe se não for exata, de vingar Israel dos filisteus. Ou de fazer justiça de Israel com os filisteus, ou de libertar Israel dos filisteus, não sei como os irmãos vão usar a palavra. E aí, Sansão, ele poderia ter feito isso como um grande herói hebreu, como um grande herói israelita, mas indo contra o conselho dos pais,
indo contra aquilo que Deus havia determinado, que ele tinha que se casar com pessoas do seu povo, com pessoas que tinham o mesmo Deus que ele, com pessoas que iriam, né, construir junto com ele essa trajetória vitoriosa. Sansão não ouviu os mandamentos, não ouviu os conselhos e foi atrás de uma filisteia, chamada Dalila. E Sansão acabou sofrendo por isso. Entenda que os mandamentos de Deus e os conselhos dos pais nesse momento não eram visando limitar a felicidade de Sansão, eram visando dar a ele todo o potencial de vida que ele teria, de carreira que ele teria. Mas ele optou pelas suas paixões. Enganoso é o coração do homem, não é assim que diz, não. Seguiu suas paixões, foi atrás de Dalila e sofreu por isso, por ter se afastado de Deus. A história de Sansão foi completamente diferente daquilo que os pais deles imaginavam que fosse, quando viram aquele anjo subindo no holocausto que eles tinham feito. Puxa, meu filho vai nascer e tem um anjo vindo aqui falar, e o anjo subiu no holocausto que eles fizeram, vai ser uma coisa tremenda. De fato foi. Sansão acabou lá na frente, derrubando as colunas e matando toda a monarquia dos filisteus. Mas, como um escravo, já tinham ferido seus olhos, já tinham lhe maltratado muito. Cumpriu-se o propósito de Deus do mesmo jeito. Houve uma mudança de curso, mas ele não mudou o plano que ele tinha para Israel. Entendeu aí a questão de mudança de curso, mas o final mesmo. Eu tenho outro exemplo. Lá de Isaías, no capítulo 36 até o capítulo 40, no 36 mostra que Senaqueribe, ele cerca Jerusalém, era um rei da Síria. Israel estava dado, Judá estava dado, né, para os assírios. Era a propósito de Deus que os assírios eles cercassem Israel naquele momento. Quando Ezequias, o rei de Judá, ele ora a Deus e diz, Deus, eles adoram outros deuses que não são tu, né, e etc e tal. Ele faz uma oração e Deus, ele é duro com Ezequias. Eu conheço teus caminhos, eu sei que tu errasse. Tu não está merecendo isso não, mas eu vou ouvir tua oração, né? Quem tiver curiosidade, dá uma lidinha lá. Isaías 36 a 40. E no 40, né, a partir do 40, eu acho que mas até o 40 essa história, né? E Deus livra Judá da mão dos assírios. E depois foi quando Ezequias adoece. Que ele ia morrer, não foi? Isaías chegou para ele e disse assim, essa doença é para a morte, certamente você vai morrer. E Ezequias se vira para a parede e começa a orar. Ele ora tanto que Deus disse, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ou seja, Deus ia levar ele naquele momento. Usou o profeta para anunciar que ele certamente morreria, porque essa era a vontade de Deus. E Deus mudou os planos por causa da oração sincera e de arrependimento de Ezequias. Veja como aconteceu. Ele certamente morreu. O que ia acontecer, aconteceu. Mas Deus fez uma mudança, ele tem várias opções de curso para chegar naquele mesmo propósito. Por favor, irmão. É que eu estava lendo outro dia, né, o autor mostrando o seguinte, todos os heróis da Bíblia, para mostrar a misericórdia de Deus, eles cometem graves erros. Davi, Jonas, que você acabou de falar. Então é muito difícil, às vezes, a gente entender que Deus é esse. Ele muda para mostrar, ele não muda, mas para mostrar a misericórdia dele e como o homem é infinito, é finito. Como o homem é finito. Na verdade, se você ver direitinho, isso é uma prova de que ele não muda. O que foi que ele prometeu lá em Deuteronômio? Aqueles que forem fiéis a mim, eu abençoarei de geração em geração. A misericórdia dele não tem fim. Então, querendo ou não, ele comprova a imutabilidade dele quando ele mostra, entre aspas, o arrependimento. Não dele, mas a abertura dele em mudar os seus desígnios, né, os seus planos, por causa da nossa liberdade em fazer o erro. Ou seja, devido à sua misericórdia. Okay. Então, é como se ele tivesse várias opções, e ele tem várias opções de cumprir o mesmo propósito. Pela intervenção humana, ele pode optar por uma opção ou outra, como Moisés várias vezes orou pelo povo, e Deus aclamou a ira dele contra aquele povo, porque Moisés orou, porque Moisés interviu. É assim, Deus não precisa da gente. Ele vai cumprir o propósito dele, a gente dizendo, eis-me aqui ou não. Se a gente não clamar, as pedras clamarão. Então, ele vai usar aquele propósito de todo jeito. Ou você está disposto a
tá nas mãozinhas aqui, ou então ele vai usar qualquer pedra para cumprir aquele propósito. No final das contas, é tudo para a honra e glória do nome dele. Isso. Tem que ser assim, porque eu estou fazendo uma grande obra. Olha, Deus vai fazer, usando você ou não. Usou até um jumento para falar lá, então não se acha, não se acha grande coisa, né? Não se acha grande coisa. Vamos lá. Um outro atributo que a gente viu é a autoexistência divina. Deus não depende de nada, ele simplesmente é. Ele diz para Moisés: eu sou. Isso é tão profundo. Quando eu vi a primeira vez, eu olhei: como isso é profundo? Eu sou. Então, diz lá em João assim, e eu botei João porque eu li lá Jó, aí às vezes eu me confundo Jó com João. Aí eu botei João mesmo inteiro. Pra é tão interessante isso do eu sou. Desculpa de interromper de novo. Mas os filósofos, o que é que a filosofia mais busca? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Quem sou? Né? É uma das perguntas, eu acho que é de Platão. Quem sou? É o pensador grego, né, que fica lá. Quem sou? Quem sou? Enquanto o ser humano ele fica procurando quem sou eu, né? Para que eu fui feito? Qual o meu sentido da vida? Deus chega e diz assim: eu sou. Eu sou a resposta dos filósofos. Eu sou a resposta dos mitos. Eu sou a resposta, né? Quando ele falou eu sou, Jesus falou eu sou. Diz assim, João: porque como o Pai tem vida em si mesmo, aí ele vai falar, assim eu também tenho vida em mim mesmo. Então, Jesus atribuindo que ele é Deus, ele e o Pai são um, né? Então, o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, Deus tem vida em si mesmo. Ele não depende de nada, nem para existir. Nesse aspecto, entenda que como a gente já discutiu muito aqui, não é o caso de entrar agora em detalhe, o tempo passou a existir, matéria, etc., passou a existir, Deus ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não tem limitações, ele tem uma autoexistência. Então, eu vou aqui passar um pouco mais, para a gente entender essa autoexistência. Eu não sei se eu leio todos aqui, você vê que nós temos tempo ainda, tá? Irmã que pegar Romanos 11, 33, 34. Aí a irmã do lado lê Daniel 4, 35, por favor. Reinaldo, está com o microfone aí? Tá ruim? Só tem quantos microfones? Tá ali, desculpa, tá ali com a irmã. Então, a irmã vai ler Salmos 115, 3 e passa depois para Reinaldo ler Salmos 33, 11. O vento está dando interferência. Então, a gente vai ver como essa autoexistência quanto a seu pensamento, quanto a sua vontade, quanto a seu poder e quanto a seu conselho. Por favor, irmão. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Agora, Daniel 4,35, quanto à sua vontade. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Interessante. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer o que fizeste. Quem vai perguntar isso a Deus, né? Então, ninguém pode deter sua autoexistência quanto à sua vontade. Por favor, irmã, Salmos 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz quanto lhe agrada. Por favor, Reinaldo, seu conselho, Salmos 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém. Vamos entrar no último pacote de atributos aqui. São onipresença, onipotência e onisciência divinas. Claro, divinas aí está no plural, o adjetivo está concordando com as três palavras, né? Poderia ser, eu acho que poderia ser no singular também. Então, onipresença, onisciência. Oni vem do latim, quer dizer tudo. Oni quer dizer tudo. Então, eu vou até passar aqui esse verso. A gente vai ver o seguinte, ó. Já que ele pode tudo,
né, já que ele é onipresente, eu acho que vale a pena. Reinaldo, pega aí, por favor, Salmo 139, já que você já está no Salmo aí. 7 a 12 talvez seja muito grande para a gente ler aqui. Vai dar tempo. Dá tempo, vamos lá. Salmo 139, é o que está na lição. Salmo 139, de 7 a 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então, esse acho que é o texto mais conhecido sobre a onipresença de Deus. Porém, quando a gente vai falar sobre onipotência, a gente... É fácil dizer que a onipotência é que Deus tudo pode, né? E aí, novamente, o pessoal traz alguns versos para a gente. Então, me explica isso aqui. Deus não é homem para que minta. Se Deus tudo pode, por que Ele não pode mentir? Assim, me parece óbvio explicar isso, né? Mas vamos fazer de forma bem didática. Lá em Números diz isso, né? Deus não é homem para que minta. E eu botei ali Números porque estava NM na lição, e eu confesso aos irmãos que eu estava procurando Neemias. Aí eu falei, mas não tem Neemias 23, tem alguma coisa errada. Aí poxa vida, é Números. Tá ventando muito lá fora, tá assim, deixa ela sair não, tá? Senão o vento leva ela. Lá em 2 Timóteo diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Lá em Tiago diz assim: ninguém sendo tratado, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ou seja, Deus tudo pode, ou Ele não pode? Deus, como é que fica essa onipotência de Deus? Ele tudo pode ou não? É claro que isso é novamente aquela perguntinha que fazem na escola. Deus pode tudo? Pode. Então Ele pode criar uma pedra que nem Ele pode levantar? Na lógica das palavras, faz sentido. No significado real, não. Ele pode tudo, ele pode realizar. A onipotência quer dizer que ele pode realizar tudo aquilo que ele decidir fazer. Pelos seus atributos, ele não vai fazer algo que contradiga a sua palavra. É como se dissesse assim: Deus pode tudo, então Deus pode pecar? Ele não vai fazer isso. Ele é santo, santo, santo. Então, assim, não é que ele não pode, ele não vai fazer. A onipotência é o que ele decidir fazer, que nós sabemos que ele não vai decidir fazer nada errado, ele fará, e não há quem possa deter. Certo? Então, eu não sei se alguém já ouviu essa pergunta na escola? Sempre você, Deus pode, então... E olha que não era crente, fazer essa pergunta. É uma questão de lógica, né? Aí ainda fala aqui, ó. Aqui eu repeti o verso, me perdoe, meus irmãos. Só um instantinho, deixa eu passar. E tentou jogar a pergunta, tentou fazer a mesma brincadeirinha com Jesus, né? Levou Jesus para o deserto, depois de 40 dias de jejum, levou ele para o deserto, quando ele estava humanamente numa fase mais difícil, né? E começou a tentá-lo. E veja que Jesus só respondia com a palavra de Deus, né? Mas vamos em frente. Sobre a onisciência. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a onisciência aponta para a capacidade de conhecer passado, presente e futuro sem qualquer limitação. Essa onisciência, esse conhecimento, vai um pouco além da nossa visão de saber as coisas que estão acontecendo agora, de saber, conforme está escrito nas Escrituras,
quantos fios de cabelo cada um tem na nossa cabeça, e cada ano que passa tem menos, de saber... não vamos fazer contagem não, que vai ficar uma disputa. Então, vai além de saber o que está se passando no nosso pensamento agora. A onisciência tem a ver com o conhecimento da sabedoria infinita. Então, a gente tem aquela lógica que nós viemos discutindo, de que as lições elas estão alinhadas, né? Por isso que a gente tem um assunto linkado ao outro. A gente já discutiu aqui na primeira lição sobre a criação, sobre os argumentos racionais da existência de Deus, e de que antes se tinha o entendimento de que o universo sempre existiu e sempre existirá. Somente a Bíblia dizia que não, que ele teve um começo. E que Einstein se deparou com isso na teoria da relatividade, tentou criar a constante cosmológica para tirar o tempo da equação, mas não conseguiu, e ele teve que admitir que teve um começo. Porque esse era um grande problema, porque ele tem que admitir que existe uma causa e a consequência. O universo é a consequência de uma causa que veio antes. E como essa causa, a partir dessa causa, foi que surgiu tempo, matéria e espaço, surge a natureza, a energia e as leis da natureza, então a natureza, o natural, surgiu depois dessa causa. É claro que a causa ela é sobrenatural, porque não existia natureza nela. Não existia limitação de tempo, matéria e espaço. Essa causa é sobrenatural que criou a natureza, que criou o natural e as leis da física. E Einstein tentou fugir disso de todo jeito, mas ele não conseguiu. Mas essa causa, veja, tudo que se aborda de forma científica tem um desdobramento, tem uma consequência filosófica, tem uma consequência religiosa. Você dizer, por exemplo, que as coisas, a vida surgiu do nada, aleatoriamente, e ao acaso, totalmente ao acaso, foi se tornando mais complexo e evoluindo, ao abraçar totalmente essa ideia, você está assumindo que o nada é algo muito poderoso, que não existe Deus, o nada é um negócio muito poderoso, né? Ao entender que houve uma causa, você automaticamente vai entender que existia um Criador, né? Relógio, relojoeiro, não foi assim que a gente viu? E onde que eu quero chegar nessa questão da onisciência? Por ter sido criado tempo, matéria e espaço, é claro que essa causa ela era imaterial, não existia matéria. Ela era atemporal, não existia tempo. Ela era infinita, não existiam limitações. Mas além desses três atributos que a gente está vendo de ser imaterial, atemporal, e infinito, a gente tem que toda essa criação, o fato dela ser inteligível, o fato da criação ser entendida, o fato de você conseguir ler uma cadeia de DNA, o fato de você conseguir entender as constantes cosmológicas que mantêm o universo, como eu já estou aqui, cada mínima variação explode tudo. Lembra aquele 10 elevado a 138 lá, absurdo que a gente viu? Toda essa complexidade formada nos leva a uma inteligência infinita. Uma inteligência inalcançável. Que é infinita? É inalcançável. Para formar toda essa complexidade, que se fosse o acaso seria 10 elevado a 138, que é matematicamente impossível de acontecer, cientificamente impossível de acontecer. Portanto, essa onisciência que nós estamos falando, não é só de saber o que está acontecendo agora, através da onipresença, vem a onisciência. É de todo o conhecimento necessário para formar todo esse universo organizado e manter as leis da natureza funcionando de forma harmoniosa. Então, quando a gente estuda a criação, a gente passa a entender que a onisciência é muito além de contar nossos fios de cabelo, de saber nossos pensamentos, do Espírito Santo usando de gemidos inexprimíveis para traduzir nossa oração. É isso que está escrito? Vai muito além do aqui e agora, do que vai acontecer, do que aconteceu. É de toda a base de conhecimento que é de fato a ciência que forma o universo e a vida que existe aqui. Então, esse é o princípio da onisciência. E quando nós nos deparamos, esses são os atributos que a lição trouxe, tá? Quando nós nos deparamos com esses atributos, com a grandiosidade, não estou falando nem da criação, mas dos atributos do nosso Deus, automaticamente, como criatura, nós somos colocados numa postura de admiração e de adoração. Imagine como será podermos estar eternamente no mundo celestial, face a face com esse Criador, podendo adorá-lo para sempre, vivendo dele,
É uma coisa que, quando a gente para pensar um pouquinho, arrepia, né? Pois bem, meus irmãos, essa foi a lição de hoje. Alguma pergunta, discussão? Não? Sim, pois não? Por favor. Professor, só retornando, quando você estava falando lá da questão que Deus se arrependeu, né? Aí eu estava lendo que eles chamam de antropopatia, né? É dar sentimentos a Deus. Isso. E essa, na verdade, foi a forma que o Criador, ao orientar os profetas as Escrituras, Isso. de nós entendermos, né? Então, assim, mal comparando a um programa de computador, nós temos aqui irmãos que entendem disso, pode até corrigir, né? Mas existem as linguagens de alto nível e baixo nível, né? Ou seja, então, a forma mais simples para nós que somos limitados, aí foi colocar na Bíblia essas questões, mas na verdade Deus... Eles usam uma linguagem de alto nível, na verdade. Né? Não muda, né? E isso são só formas de nos tornar inteligível a palavra de Deus. Exatamente, a forma de tornar inteligível. Algo que talvez de outra forma não existe nem palavra para explicar a atitude dele. Então ele usa uma palavra que a gente possa entender de alguma maneira. Exatamente. O microfone, o pessoal de casa, escuta o microfone. Por favor. O que mais me impressiona é que a Bíblia mostra o tempo todo que é esse Deus de relacionamento, né? Um Deus que resolve vir até tomar a forma da gente. A gente nunca vai imaginar como é que Deus, Jesus, né? Que ele se esvazia e passa a depender só de Deus, né? Sendo dirigido e recebendo tudo que ele precisava para o ministério dele, querendo dar exemplo para nós, que somos tão limitados e às vezes a gente não reconhece o quanto a gente depende de Deus, né? Só estamos aqui por um tempo porque ele nos sustenta, né? E o que é extraordinário é esse Deus tão grande se relacionar com a gente, né? E ter essa paciência. Quando eu falei que eu estava vendo um dia desse o autor de um livro lá falando sobre isso, que todos os heróis da Bíblia mostram a limitação e como Deus sustenta esses heróis. E aí mostrando a diferença dos heróis gregos, né, que eles procuravam fazer um herói perfeito, tal, mas o herói da Bíblia, todos são seres humanos ilimitados como nós somos. E Deus nos ama a ponto de mandar Jesus tomar a forma humana e se tornar a manifestação maior do seu amor para atingir a gente, né? E a gente tem, através do Espírito Santo hoje, a possibilidade de entender as Escrituras e Deus falar conosco, coisas que Ele quer revelar, às vezes, como você falou aí, intimamente para cada um, né? Então, as experiências também espirituais também são únicas, muitas vezes. Só você tem, só você sabe como é que Deus falou com você ou levou você. Eu tive essa experiência com meu filho durante e aí eu lembrava, né? Deus levou meu filho, mas a gente passou quase 2 anos na luta com o câncer que ele teve. Mas o que confortou a gente foi dentro do próprio hospital ele usar uma enfermeira para fazer ele confessar de novo o nome de Jesus. E ele disse que estava firme com Jesus. E a partir dali a gente viu a tranquilidade com que ele enfrentou a doença até Deus levar ele. Então isso conforta a gente e continua confortando a gente. E mais saber que ele promete, como você acabou de falar, a eternidade com ele. Então meu filho, o filho de várias pessoas, ou irmãos tudinho que estão lá no céu, a gente vai viver a eternidade em contato com eles. Isso é que é extraordinário. E o mais interessante disso é que você falou dos deuses gregos, né, da filosofia e tal, mas se você reparar, todo ser humano ele busca uma resposta para além da morte, né? Existe esse vazio no nosso coração e eu esqueci o que eu ia falar. Eu perdi o fio. Sim. Muitos dizem, né, quem estuda a filosofia, etc., que querem comparar Jesus a Buda,
a Mao Tse e tantos outros nomes, né, tal. Mas Jesus, ele foi o único que... Deixa eu encontrar palavras certas para falar. Assim, eles falam... deixa eu mudar só a forma de falar. Desculpa, minha gente. É porque eu estou com um negócio para falar, mas não está saindo do jeito que eu quero. Não. É que... É porque Bia também está ali e me transtornou um pouquinho no começo, aí eu fico difícil de centrar. Ai, está na ponta da língua. A questão da eternidade, é isso que eu quero falar. Que a gente precisa ser um ser evoluído, que a gente precisa se construir para chegar a um nirvana, para chegar a um nível de ser humano que não tenha medo da morte. Só que a gente, com Jesus, a gente acaba... a gente não precisa nem ser um ser evoluído, a gente ainda é cheio de vícios, cheio de pecados a serem tratados, cheio de feridas a serem curadas, mas Deus, ele nos dá através do seu Espírito, sem que a gente seja um ser evoluído que fique lá de jejum por um mês, fazendo meditação, e com o Espírito Santo, a gente consegue sentir a paz inexplicável que eles passam décadas tentando. Com o Espírito Santo, a gente consegue não temer a morte. A gente tem medo de outras coisas. A gente tem medo de quem vai deixar, a gente tem um receio, né? A preocupação de quem a gente vai deixar, a gente tem o medo da dor, do processo. A gente tem esse instinto de sobrevivência que ele mesmo não deixou, porque a gente foi criado para ser eterno. Então, a gente tem esse certo medo do que vai passar nesse processo. Mas a gente não tem medo de onde a gente vai. E, olhe, tem gente que passa a vida procurando isso, e às vezes está na cara, né? Mas a cegueira espiritual não consegue enxergar. Então, seu filho, jovem, ele conseguiu uma maturidade espiritual que muitos passam uma vida tentando. E isso a gente sabe que não foi mérito do seu filho, foi mérito de Jesus, né? Da fé em Jesus, do Espírito Santo agindo na vida dele. São duas coisas interessantes que vocês pontuaram aqui. Primeiro, a questão isso vai ficar mais claro quando a gente tiver a aula de seitas e heresias. Vão ser várias aulas. Eu não sei qual dos irmãos vai dar. Não sei se vai ficar mais claro mais para frente. Mas veja só, existe dentro do cristianismo uma rota de colisão com o que existe de proposta lá fora. Então, como ela falou, existe proposta que você vai se aperfeiçoando espiritualmente, né? Existem algumas religiões que não se falam religiões, se fala que é doutrina, mas que você vai evoluindo ao longo para você chegar a um nível de maturidade espiritual onde você vai ter a luz. E, na verdade, o que promete aqui é o contrário. E veja que o que a serpente promete lá atrás para Adão e Eva. Sereis como Deus, conhecendo... Se você fizer o que eu estou falando aqui, você não morrerá, você será como Deus. Então, promete que a gente vai evoluir. E o que Paulo fala é quando sou fraco é que eu sou forte. É uma rota completamente oposta. Lá fora você tem a proposta desde a mitologia grega e todos os outros que você vai ver aí, é uma proposta de um homem que vai se tornando Deus, através de vários atributos que ele vai ganhando. E o que a gente vê na Escritura é o contrário, é Deus se esvaziando e vindo na forma de homem. É muito claro a proposta bíblica, como ele é totalmente oposto do que Satanás promete lá fora, através de várias propostas que ele traz. E, inclusive, ele pega a nossa fraqueza, que é a morte. O homem não foi feito para morrer. O homem foi projetado para ser eterno. E mais, ele foi projetado, ele foi pensado, o projeto homem, ele foi feito para viver eternamente na presença de Deus. Ele foi feito para viver na presença do Criador. Por isso que ele usa muito a imagem de pai e filho. Por isso que ele usa essa imagem, ele quer a gente perto dele. O homem, pelo pecado, se distanciou. E a morte, né, por um homem entrou a morte no mundo, não é isso que diz? E por um homem vai ser tirado. Então, a proposta da morte, a gente vai entender que todos aqui já passaram por alguma situação que a gente sabe que a morte é uma coisa que dói na gente, porque nós não fomos feitos para passar por isso. Mas nós temos o consolo de Jesus de que nós teremos para sempre com Ele lá na eternidade. Como é o projeto original, né? Como é o projeto original. Veja que, sabe aquela coisa que Deus tem várias opções? Então, Ele deu a opção de mandar o Filho dele, Ele já vinha anunciando isso desde lá de trás.
Desde quando Adão e Eva pecou, Deus matou um animal e fez vestes para eles. Me diga, qual é a culpa que o animal tem? De Adão e Eva ter pecado. Mas a gente sabe que toda a natureza foi afetada, toda a criação foi afetada pelo pecado. Não foi só aquele animalzinho lá que pagou o preço. Desde o sacrifício, desde quando Deus faz o acordo com Abraão, não sei se os irmãos lembram, que o acordo era feito como no Antigo Testamento? Pegava-se um animal, ou 2 animais, cada um trazia um, partia-se em 2 partes, despedaçava em 2 partes, nos tempos antigos, e os 2 que faziam acordo passavam entre as partes dos animais, como dizendo assim, olha, o que a gente fez com esses animais aqui, nós vamos passar os 2 por entre eles. Se algum de nós não cumpriu o acordo, seja feito conosco o que foi feito com esses animais. Deus mandou Abraão despedaçar o animal, e Deus veio e passou entre o animal, ou seja, eu garanto que o acordo vai ser feito. Que culpa o animalzinho tinha? Nenhum. E a gente vai avançando, a gente tem a questão dos primogênitos no Egito, a gente tem lá, a gente já teve a situação de Isaac, né? Não faças mal ao menino, Deus proverá, não faças mal ao menino, o anjo foi e colocou o carneiro lá. Então, já vinha se anunciando, Deus já anuncia desde lá de trás, olha, eu vi que vocês erraram, eu vi que vocês pecaram, se afastaram de mim, mas estou anunciando o que é que eu vou fazer. Eu vou mandar meu filho, cordeiro, puro, primogênito, unigênito. O que é unigênito? É filho único. Nós somos filhos por adoção. O filho de verdade, o que é Deus mesmo, só é um. Unigênito do Pai. Vai pagar para que a gente resolva esse problema que vocês criaram, para que a gente volte ao plano original, onde não haverá mais pranto, nem dor, não é isso? Onde estaremos eternamente com Ele. Então, a questão que a gente está vendo aqui, da proposta totalmente oposta do que a gente tem nas Escrituras, porque existe proposta lá fora, de você se elevar a Deus, não, Deus se rebaixa ao homem e vem resgatar a gente. E da proposta de que você precisa ser um espírito evoluído para alcançar a eternidade, não. É quando você é fraco, você admite que é um pecador e aceita a salvação de Jesus, quando você admite que não é isso, para Deus, e aceita a solução que Ele dá, que você alcança essa eternidade. Pois não, Reinaldo? Dino, desse estudo, acho que a parte que eu tive um pouco mais de dificuldade assim, de assimilar é que tinha um dos atributos ali, dizia que a misericórdia de Deus não tem fim. E aí a minha dúvida era se essas misericórdias que não têm fim é uma forma de dizer que é muito grande ou de fato não tem fim. Porque o que eu tenho de conceito de misericórdia é que algo tinha que ser feito por uma justiça, então a pessoa tinha que cumprir, o preso, o ladrão tinha que ser preso. E aí, por um ato de misericórdia, eu vou revogar essa consequência, que seria a prisão. Mas, de certa forma, não. Se a gente morrer sem Deus, a gente vai para o inferno. E aí, eu não volto mais, né? Para a presença de Deus, não tem como mais. É uma separação eterna. Mas aí cessou a misericórdia? Tipo assim, não haveria... o meu questionamento, assim, minha dúvida é mais se esse não tem fim. É algo eterno que, se fosse eterno, em algum momento poderia ser aplicado para revogar essa... Não sei se o meu entendimento está errado, né? Uhum. Provavelmente está, né? Mas é porque eu não entendi. No meu entendimento, a misericórdia que Deus resolveu fazer ela se tornar assim palpável foi na pessoa de Jesus. Então está muito claro na Bíblia que Deus manifesta de uma maneira profunda e que a gente não consegue medir na pessoa de Jesus, de tomar a nossa forma, de experimentar a dor, a morte eterna. Isso aí é uma discussão profunda no lugar da gente. Então Jesus tomou esse lugar. Agora, você aceita essa misericórdia ou não? Então é sem fim nesse sentido da própria pessoa de Jesus, né? Porque se a gente, como ele falou ali, né, os termos da Bíblia também, para a gente entender um pouco da natureza de Deus, Deus tem que manifestar e nos ajudar através do Espírito Santo a entender. A gente nunca vai entender tudo, tem os mistérios também de Deus. Mas eu creio que a misericórdia de Deus, na manifestação da pessoa de Jesus, né, que é o amor de Deus encarnado ali,
né? A humanidade tem que aceitar aquele sacrifício. Se não aceitar, né, e Jesus foi no nosso lugar experimentar a eternidade sem Deus, porque o que você falou, o problema todinho está na salvação, né? A gente ir para o inferno, né, se não aceitar Cristo. Então, o caminho que Deus preparou é através de Cristo. Acho que não foi muito feliz na questão de Jesus mencionar isso, mas assim, acho que tem duas perguntas suas aí. Uma é que quando esse verso é citado, as misericórdias de Deus não têm fim, e essa é a razão de não sermos consumidos, é mais ou menos como a gente vindo aqui de carro para cá, e Bia consumiu a paciência da gente no carro. A gente perdeu completamente a paciência com Bia, porque ela queria uma música lá, e enfim. E nesse caso, veja lá atrás, no lugar de Deus, vendo o que o homem fez, talvez a gente não tivesse a misericórdia dele. Entendeu onde eu quero chegar? Não. A gente, se estivesse no lugar de Deus, vendo o que o homem fez, talvez a gente não tivesse a misericórdia que ele tem. Vendo o que ele está fazendo no mundo hoje, agora, a quantidade de coisas que estão acontecendo no mundo hoje, agora, precisa de misericórdia sem fim para não dar um reset nisso aqui tudo agora. O mundo, por causa do pecado, é um lugar horrível, né? Existem coisas horríveis acontecendo agora, enquanto a gente fala. E a misericórdia de Deus se mantém, não apaga tudo, né? Essa seria acho que uma resposta. Tem a questão do mistério também, a gente devia entender isso, né? Tem coisas que a gente só vai entender na glória mesmo, não adianta ficar... E quanto a morrer sem Deus, a Escritura, ela é muito clara quanto a algumas coisas, e outra, a gente não tem capacidade de entender agora. Foi até uma discussão que o irmão Nelson levantou, acho, na aula passada. Então, o que a gente sabe é que a gente tem que receber o selo para poder ter o selo do Espírito Santo, que é aceito através de Jesus, para poder ter acesso à Jerusalém Celestial. Quem não tem um selo, não vai. Porém, perguntam muitas vezes assim, é aquele índio que nunca ouviu lá, e não sei o quê, mas já praticamente seguiam a lei mosaica, ou seja, eu não sei te responder. Então, essas misericórdias, será que vai ter outra chance? Não sei te dizer. Posso falar? Um atributo de Deus é a própria eternidade. Ele é eterno. Não existe limitação de tempo para ele. Então, todos os atributos dele são eternos como ele. Então, eu concordo que a misericórdia ela é eterna. Só que Deus deixou claro que a misericórdia dele ela é condicional. Lá em Deuteronômio 4:31 fala assim, porque o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Esse foi um juramento que Deus fez ao povo de Israel. Deus ele nunca desamparou Israel, mas vocês hão de concordar que Israel sofreu um bocado. Mas por que Israel sofreu? Pensem, quando foi que Deus agiu de misericórdia com o povo de Israel? Quando Israel se arrependeu de seus maus caminhos e se voltou a Deus. Isso se repete ao longo de todo o Velho Testamento, até hoje. A misericórdia de Deus em Jesus Cristo adicionou mais pessoas a essa promessa, que somos nós, que somos filhos pela adoção, pela fé em Jesus Cristo. Então, assim, a misericórdia de Deus ela é eterna, mas ela é condicional. Condicional à nossa obediência. Em Deuteronômio 5, lá no versículo 10, é a repetição dos 10 mandamentos que Deus tinha deixado para Moisés. Não fará outros deuses, não fará imagens para ti, não te curvará a ela, tal. E ele fala assim, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí no 10 ele faz assim, e faço de misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não achei esse verso, mas tem um verso que quando ele fala assim, e a minha misericórdia irá de geração em geração, até... Não sei quantas gerações adianta ele fala que vai. 1000 gerações, um negócio, é como se fosse uma coisa incontável. Enquanto o castigo dele vai até a 3ª, 4ª geração, as suas misericórdias elas chegam até milhares de gerações à frente. É como se eles quisessem dizer, a gente não tem como contar 1000 gerações, é como se fosse infinitas, né? Ele dá um número porque o nosso consciente ele não é capaz de entender infinitas gerações.
Existe um prosseguimento dessas gerações. Então, assim, a misericórdia de Deus, só resumindo, ela é eterna por Ele ser eterno, só que ela é condicional. E Ele deixou isso bem claro, desde o início. Obrigado. Pois bem, é uma pergunta boa, não dá para discutir muito. Não, é até difícil entender a pergunta, porque é profunda. Mas essa questão de segunda chance, coisa e tal, existem discussões sobre isso aí, porque haverá uma ressuscitação e mais adiante, né? Então, tem discussões sobre isso. Nelson até falou na aula passada de um verso que eu tenho dúvida, de 1 Pedro, que é quando Pedro fala que Jesus... João, foi Pedro, né? Que Jesus ia evangelizar para os mortos. Né? Então, existe para isso, para mim, é claro que quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Então, assim, quando você evangeliza para alguém que não tem Jesus, ele está morto espiritualmente. Então... E a gente não tem uma completa interpretação disso, é um mistério, porque existem profecias a serem cumpridas no Apocalipse. Eu até falei com o Nelson. Isso até me deu uma teoria, né? Mas é uma teoria de quando vier o julgamento, não vai ter a ressurreição de vivos e mortos para o julgamento final. Quem sabe ali vai ter essa pregação para todos existentes, todas as pessoas que já existiram, e ainda assim vão rejeitar? A gente não tem toda a explicação, não tem toda a resposta. A gente até hoje não consegue nem interpretar o Apocalipse completo, né? Então, assim, tem muita coisa que não tem como a gente decifrar. A gente apenas vai usando a hermenêutica e vai tentando achar algum significado. Sim, sabendo que ele é justo. Exatamente. A justiça de Deus, ela vai ter que ser completa para todos, de alguma maneira, né? Isso. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento juntos. Te pedimos, ó Pai, que Tu enche os nossos corações com o Teu Santo Espírito, que Tu nos ajude a testemunhar de Ti, que Tu nos dê Teu discernimento, que todas as famílias aqui representadas, ó Pai, estejam com os Teus anjos ao seu redor, lhes protegendo, que possamos voltar em paz para nossas casas, que o culto à noite ocorra com grande tranquilidade e que seja um momento também de contemplação dos Teus atributos, da Tua grandeza, do Teu poder. Muito obrigado por tudo, ser conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Até mais, pessoal.